Quando se fala de pós-modernidade, tem que lembrar que é pós. Se é pós, é alguma coisa que é posterior a algo, e esse algo é a modernidade. Então, normalmente, aquilo que é pós ou pré, são movimentos que se levantam ou para criticar, ou para reagir, às vezes reacionários, às vezes para combater ou para trazer novas perspectivas da história, da cultura, da vida, do desenvolvimento humano. Então, nesse caso em particular, estamos falando da modernidade. Modernidade como um sistema mais fechado, mais rígido, muito marcado pela era da industrialização, de um trabalho muito mecânico. E, sendo um movimento filosófico, ela passa a não só questionar esses postulados daquilo que é verdade, valores absolutos, perspectivas culturais, mas passam também a trazer novas perspectivas para a vida, onde, especialmente, o ser humano passa a definir o que ele quer para ele. Então, é um movimento que vai falar muito mais de opções de escolhas, de liberdades de expressão, especialmente no campo cultural, no campo da sexualidade. Então, é um movimento, eu não diria um movimento reacionário, mas é um movimento que vai sim questionar aquilo que aconteceu na modernidade, como um sistema mais fechado, para entrar para um movimento mais líquido na linguagem de Bauman, mais fluido, mais solto, onde você não tem muita pega. Então, eu diria que, a grosso modo, como sendo um movimento filosófico, é um movimento que, nos seus pressupostos teóricos e filosóficos, vem trazer uma nova perspectiva de vida para o ser humano, independente aqui nesse primeiro momento se a gente fala se é certo ou se é errado. O movimento, então, diferentemente da modernidade, cujos seus principais postulados são estes. Primeiro é que não há verdade absoluta. Quer dizer, a noção de verdade, para eles, é uma ilusão inventada na modernidade. Perspectiva de que tudo é certinho, de que tudo é definido, de que todo mundo tem que seguir os mesmos valores, as mesmas coisas. Então, filosoficamente falando, a pós-modernidade questiona isso daí. Então, quer dizer, ela já vem trabalhando essa perspectiva de que a verdade não é absoluta. Você pode definir o que é verdade para você, independentemente se isso é ou não verdade para o outro. Outra questão importante de postulado da pós-modernidade é que verdade e erro são sinônimos. Ou seja, os fatos, afirmam os pós-modernistas, são muito limitantes para determinar qualquer coisa. Então, a pós-modernidade não se liga muito ao fato, mas se liga à interpretação do fato. Portanto, também é um movimento hermenêutico. Por isso que se fala muito de interpretação na pós-modernidade, isso vai entrar no campo da literatura, das artes, onde vai se enfatizar muito essa perspectiva de que o ser humano vai interpretar o que ele entende o que é certo e errado. Então já não vem mais com aquele pacote pronto do que é certo e errado. Outro postulado e que questiona muito fortemente a autoridade tradicional. Quer dizer, a autoridade tradicional no passado, seja do chefe da fábrica, do líder, do pastor, dos políticos, eram praticamente inquestionadas, não questionáveis. Mas com o advento da pós-modernidade, há uma revolução intelectual onde o ser humano é convidado a questionar as autoridades. Por quê? Porque não existe certo e errado, a verdade não é absoluta. Então, isso, antigamente, os líderes, eles eram esses chamados, os donos do saber, os professores, as universidades. E com esse advento, então, passa a se questionar as autoridades de uma maneira geral, inclusive do professor, dos políticos, Então, essa é outra questão que é muito forte na pós-modernidade. Outra questão também é que a moral, ela é pessoal. Aqui eu não estou dizendo se eu concordo ou se eu discordo, eu estou dizendo apenas os postulados da pós-modernidade. Ela é pessoal. Se ela é pessoal, ela é relativa. É relativa à minha pessoalidade, à minha cosmovisão, à minha pessoa, à minha compreensão.
E isso traz muita crise, porque na modernidade ela não era pessoal, ela era estanque, ela era afirmada, ela era conceitualmente registrada. Mas quando chega na pós-modernidade, isso já começa a ser questionado, já começa a ser quebrado esse paradigma. Isso muito também por influência, que é um outro postulado da globalização. Não se pode falar de pós-modernidade sem falar de globalização, que faz com que o mundo se interaja. Aí você vai conhecer a verdade lá do outro lado de um país, de uma outra universidade. Esse obstáculo, antigamente pelo nacionalismo, pelo territorialismo, começa a ser quebrado por causa da globalização. Outro postulado muito forte é que todas as religiões são válidas. E aí implica-se num processo de altíssima tolerância com todas as expressões religiosas, né? Isso muito no fulcro da nova era, dessa mentalidade da nova era. Quer dizer, a exclusividade está sendo questionada pela pós-modernidade, né? Então acho que eu diria que esses são assim, os principais elementos desses postulados da pós-modernidade. A sociedade ocidental vai sendo formatada no contexto da pós-modernidade para que ela seja, de novo, não estou inferindo aqui valores, se eu estou dizendo se é certo ou errado, só estou fazendo uma leitura contextual da realidade. O pós-modernista prega é justamente a construção de uma sociedade relativa, onde não existe absoluto. Não aceita essa ideia de que exista uma metanarrativa que dirige toda a humanidade, né? E aí são grandes desafios que a gente vai falar um pouquinho mais para frente para a nossa vida e para a vida da igreja. Mas também, além de uma sociedade relativista, o que se vai propor na pós-modernidade é uma sociedade do pluralismo religioso. Isso é muito forte. Ou seja, a visão de que todas as religiões são formas distintas de experimentar a mesma coisa. Qual coisa? O que eles gostam de chamar a realidade última. Quando você vai estudar a pós-modernidade e os pressupostos filosóficos, eles vão falar muito dessa realidade última, o real. Não vão falar de Deus, porque Deus já é uma expressão de uma religião, mas de uma realidade última, que as diferentes religiões vão experimentar essas realidades últimas das suas formas, com as suas expressões, com os seus ritos, com as suas celebrações. E, de novo, não há certo e errado. E o que se tem que fazer, no pensamento deste fulcro, é reconhecer e respeitar tais crenças, tais práticas religiosas do outro. Você tem a sua prática, o outro tem a dele. Não existe certo ou errado, cada um respeita a sua prática e por isso uma palavra muito em voga nos dias atuais é tolerância. Você vê que a Rede Globo o tempo inteiro está trabalhando essa questão de tolerância, né? Não estou dizendo que não seja correto, mas também vê nesse fulcro da não rejeição e do outro, tolerar porque todas estão certas e que todas têm o seu significado e a sua relevância. Para onde pode desembocar a pós-modernidade? Bom, essa é uma pergunta futurista, né? Essa é uma pergunta de uma análise de pensar o amanhã e dizer assim, vai caminhar para isso ou para aquilo. Quem é que pode garantir isso? É muito difícil a gente ter uma predição, vamos dizer assim, futurística das possíveis consequências da pós-modernidade. Acho que, como eu acabei de mencionar, tudo indica que nós vamos caminhar para uma sociedade cada vez mais individualista, onde o indivíduo tem para ele o que é certo e errado, portanto um relativismo moral muito forte, um relativismo moral, o que é certo para você não é certo para mim e vice-versa. Vamos caminhar cada vez mais para um pluralismo religioso acentuado, né? Onde as liberdades de expressões, onde vai se exigir tolerância e para uma sociedade mais flexível, né? Claro que eu vejo muitas coisas positivas nisso. A gente não pode
ler a pós-modernidade como se ela fosse um monstro, mas ler a pós-modernidade também do ponto de vista das oportunidades que se apresentam a todos nós. Eu creio que de fato nós vamos rumar para uma sociedade mais tolerante, mais flexível, uma sociedade mais inclusiva. Isso é bom para a gente. A primeira questão que eu quero levantar para a igreja hoje, o primeiro desafio é ser integral. O crer não é irracional. O crer não é impessoal. O crer não é cego. Não dá para ser tão preto e no branco. Se na modernidade era racional, agora nós vamos viver num momento irracional, só da experiência. Não é assim. Ninguém quer isso. A gente não consegue viver assim. Então, por 200 anos, o cristianismo foi interpretado e compreendido no contexto ocidental, usando as lentes modernas da ciência, falando da modernidade, como da filosofia, teoria da comunicação. E as revoluções mudaram o curso da história moderna. Normalmente se fala de 3 revoluções: uma revolução da ciência, com a teoria da relatividade, a revolução da filosofia, que visou destronar e derrubar princípios filosóficos tradicionais, cartesianos, racionais, a revolução da comunicação, que nasce especialmente depois de 1950, tentando trabalhar e destronar aquela visão mais cartesiana de leitura, texto, escrito, inteligência, análise, clareza, explicação, lógica, pensamento linear. Por isso o pós-moderno é caracterizado muito mais pelo simbólico e pelo visual. As agências de marketing conhecem isso muito bem. Resultado, as gerações de hoje estão se tornando muito mais experienciais e muito menos racionais. Muito menos cartesiana. A decisão sobre o que é verdadeiro passa mais pela intuição do que pelo pensamento profundo, pela razão. As nossas universidades estão sofrendo demais hoje. O aluno mal sabe fazer uma redação. E Deus nos projetou de uma maneira integral, tanto mente quanto olhos, como ouvidos, para que a gente possa ser um ser humano mais integral e mais íntegro. Eu acho que isso a pós-modernidade nos ajuda a pensar um pouco sobre isso. Precisamos tomar proveito disso, de que ela pode alimentar outras expressões, de que não só como no passado, talvez só racional. A segunda questão que eu levanto é que, como desafio para a igreja hoje, é a sua fonte de autoridade, que é a palavra de Deus. Com todo o sutilismo ou a sutileza, das formas que a pós-modernidade pode traduzir e se apresentar, como eu já disse, que ela vai produzindo uma deslealdade às autoridades, mas não só autoridade no sentido pessoal, mas autoridade textual, com as suas críticas literárias. E a Bíblia está nisso. A Bíblia, enquanto projeto escrito, palavra de Deus, autoridade de Deus para o mundo, também vai passar por um processo de crítica, para que também ela sofra com a relatividade. Por quê? Porque se ela é um instrumento objetivo, então se trabalha com certeza, mas o que a pós-modernidade quer é justamente trabalhar o subjetivo que gera incerteza. Então, a palavra de Deus vai ser cada vez mais questionada nesse aspecto, no contexto da pós-modernidade. E aí vai ser demarcado assim: é verdade para você. E eu não questiono isso, mas não queira que isso seja verdade para mim. Não questione isso. E nós já estamos vivendo isso de uma maneira muito, muito forte. Deixe-me voltar um pouco, eu quero aproveitar nisso e mencionar aqui uma pesquisa que foi feita dentro dos Estados Unidos por um instituto, que é o Instituto do George Barna. Veja, olha que interessante.
Esse instituto fez uma pesquisa dentro dos Estados Unidos e chegou à seguinte conclusão: 42% daqueles que se identificam como cristãos evangélicos concordam que, vejam com que cristãos evangélicos, Estados Unidos, o que eles concordam? Não existe uma verdade absoluta. Duas pessoas podem definir a verdade de maneira totalmente conflituosa, mas ambas podem ainda estar corretas. Cristãos, dentro dos Estados Unidos. 71% dos americanos concordam com isso. Não há padrões absolutos que se aplicam a todos em todas as situações. Isso tem nome: relativismo, moral. Esses entrevistados aqui são cristãos, não são seculares. 53% daqueles que afirmam que não existe tal como a verdade absoluta se identificam como cristãos nascidos de novo. Ou seja, na verdade, a teoria pós-moderna vai saturando a cultura dominante religiosa do século XX e vai impregnando na mente das pessoas os seus conceitos, né, e os seus postulados. E o terceiro desafio que eu coloco aqui, esse não é novo, não é uma questão pós-moderna, isso já vem lá desde os tempos de quando a Bíblia foi escrita, inclusive com Paulo, que é a singularidade de Cristo. Esse é um desafio muito grande. Por quê? Porque a sociedade pós-moderna prega o pluralismo religioso. Ou seja, o que é que se questiona aqui? Não há outro nome para que sejam salvos. Questiona-se isso. A singularidade de Cristo. É Cristo o único mediador entre Deus e os homens? Sendo a sociedade pluralista, onde todas as religiões estão certas e o que nos chama é tolerar, então o risco que se corre é de um cristianismo sem Cristo. Se no anterior era um cristianismo sem palavra, esse pode ser um cristianismo sem Cristo. Mas isso não é nada novo para nós. A igreja já passou por tudo isso, ela continuará passando e vai ter que enfrentar esses novos desafios para superar essas questões. Nem de longe e nem de perto. De jeito nenhum. Como eu gostaria de dizer o contrário, que nós estamos completamente preparados, que nós fizemos o dever de casa, que nós fizemos a lição certinha, que as instituições teológicas trabalharam nesse sentido, que os pastores se preocuparam. De jeito nenhum. Bom, mas para isso é necessário a gente entender o que é secularização. E eu quero trazer aqui um dos papas que trabalhou esse assunto, que é Peter Berger, no seu famoso livro O Dossel Sagrado. Ele define secularização assim, abre aspas: é o processo pelo qual setores da sociedade e da cultura são subtraídos à dominação das instituições e símbolos religiosos. O que é que ele está dizendo aqui, e não tem como discordar dele, é que a secularização é um processo que vai empurrando a religião para a periferia da sociedade. Pelo menos duas. Primeiro, que o cristianismo perde a sua hegemonia. Ele não é mais hegemônico, agora ele vai ter que transitar com as múltiplas religiões que estão por aí. Ele não tem mais voz de comando. Ele não é a voz única a dizer. E a segunda é que ele se torna uma opção religiosa. Quando ele vai sendo empurrado para a periferia, ele vai se tornando uma opção religiosa, ou seja, ele perde a sua capacidade de influenciar. No último censo que o Brasil realizou em 2010, mostrou que 8% da população brasileira se autodeclarou sem religião. 8%. 8%, nós já estamos falando de quase 20 milhões de pessoas que se dizem sem religião nesse país. Isso é um sinal de que nós estamos rumando para uma população. Veja bem, não é que ela não quer Deus, isso daí é o ateu. Não vão confundir ateísmo com secularismo, ou com secularização. O ateu não quer Deus, o secular não quer religião. Ele não quer um sistema religioso que diga para ele o que é certo e errado, se ele pode, se ele não pode.
se ele vai, se ele não vai, se ele entra, se ele não entra, se ele toca, se ele não toca. Isso é secularização, é empurrando a religião para a esfera secular, que foi isso que eu estava dizendo que Maquiavel fez com o príncipe. Ele tira Deus do centro, o poder religioso papal, e coloca quem no centro? O príncipe, por isso o livro dele, O Príncipe. E ele foi então conhecido como uma atitude maquiavélica. O que é maquiavélico? Tirar Deus, a religião do centro e colocar quem? O secular, as estruturas, como no caso o príncipe. A igreja evangélica brasileira está preparada para isso? De jeito nenhum. Você não vê treinamento para se preparar as pessoas para alcançar pessoas secularizadas. Vou dar um exemplo. Chega para um secularizado e fala assim, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Ele vai dar risada da sua cara na hora. Por que ele vai dar risada? Primeiro, porque ele não acredita que exista céu ou inferno. Então já bateu na trave a sua máxima de que se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Então, se a gente não entender o recorte, o perfil desse sujeito chamado secularizado, que quer viver a sua vida de modo autônomo, não estou falando que se ele consegue ou se ele não consegue, não é disso que se trata. Nós estamos falando que ele quer assim. Convidar a pessoa para ir para a igreja, mas ele tem uma péssima visão da igreja. Então a gente tem que entender esse sujeito, esse ser humano secularizado, caso contrário, nós seremos muito ineficazes na evangelização. Eu repensei muito sobre como responder essa pergunta. Eu acho que o que precisa ser repensado é a própria igreja. A igreja precisa repensar o que significa ser igreja. A igreja ainda não sabe o que é ser igreja, por incrível que pareça, do ponto de vista bíblico, teológico e missional. É urgente que a igreja seja igreja. Ser igreja é ser vanguarda, não é ser retaguarda. Ser igreja é ser proativa, não é ser reativa apenas. É deixar de ver as coisas, como o pastor Hartman falou, em forma de ameaça. Pós-modernidade é um negócio negativo, é uma ameaça. Não, é uma oportunidade. Tem ameaças? Tem, mas é uma oportunidade. A pós-modernidade está aí, quer a gente goste ou quer a gente não goste. É um fato concreto. Agora, sem perder o seu sentido crítico, reflexivo, a igreja é chamada para ser igreja nesse tempo. Para esse tempo cujo evangelho que prega transcende a esse tempo, mas que tem a dizer a esse tempo. O triunfalismo não nos ajuda em nada. Só atrapalha porque incentiva a pensar que no final nós já ganhamos. O cristianismo, ele é triunfante. Isso é muito diferente de ser triunfalista. Triunfante no sentido de que Cristo, ao enfrentar a cruz, venceu. Venceu a morte, venceu a própria cruz. A mensagem da igreja hoje é profundamente marcada por um triunfalismo, de um triunfalismo ainda que vem travestido de um viés da teologia da prosperidade. Triunfalismo esse que desiste do aqui e agora porque o futuro já está ganho. Não, esse triunfalismo só impede a ação missional da igreja. Triunfante é aquele que faz diferença no aqui e agora, porque em Cristo somos mais do que vencedores. É diferente. É uma postura completamente diferente. Então, se a igreja quer ser igreja e precisa ser igreja, ela vai ter que entender os cenários em que ela está vivendo hoje. Eu vou dar só rapidamente alguns cenários que nós estamos vivendo hoje. Ela vai ter que ser igreja diante da solidão do individualismo, a velocidade das mudanças, pobreza e desigualdade social, a violência urbana, a própria secularização, o pluralismo religioso, a dessacralização da família, a globalização capitalista, um mundo sem fronteiras, a migração mundial está aí para todo mundo, a destruição da terra que geme. Ou seja, a igreja precisa ser igreja. Se ela não souber o que significa ser igreja, ela vai ser uma instituição que vai ter as suas portas abertas para fazer culto e convocar as pessoas para vir para dentro dela sem nenhuma relevância para a sociedade.
Ora, eu não tenho dúvida de que a igreja sempre existirá. Não tenho dúvida. Cristo já disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A dúvida é o fato se ela vai resistir ou se ela não vai resistir. Ela vai. Não por causa dela, porque se fosse por causa dela já teria naufragado. Ela vai resistir porque Cristo prometeu fortalecê-la. Agora, a pergunta não é se ela vai ficar ou se ela não vai ficar. Ela vai. A pergunta é se ela vai ficar sendo relevante ou não. Isso é outra coisa. Que ela vai ficar, ela vai. Agora, se ela vai ser relevante para a sociedade ou não, isso é outra história. Então a igreja precisa aprender a ser igreja. A secularização no Brasil vai fazer um grande favor para a igreja. Vai fazer um grande favor para a igreja. Ela vai revelar, de fato, qual é a igreja de Deus e qual não é. Qual é a igreja que está a serviço da missão de Deus e qual é a igreja que não está a serviço da missão de Deus. Tem muitas igrejas que estão a serviço da secularização. Sabe como? Quando ela prega para os seus membros, para aqueles que nela participam, a sair da sociedade, a não se comprometer com a transformação da sociedade, essa igreja é uma agência secularizadora. Ela está empurrando a sociedade para dar conta dela mesma, do jeito dela mesma. Todas as vezes que a igreja se afasta da sociedade, ela se torna uma agência secularizadora. A igreja é a agência de Deus para o mundo. Jesus não morreu pela igreja. Ele amou a igreja, se entregou por ela, mas ele morreu pelo mundo. A igreja que não quer ser agência de Deus para o mundo é um instrumento da secularização. Então, o grande desafio a todos nós é perceber que o Evangelho ele é relevante, sempre foi, sempre será. A igreja continuará. Se ela vai ser relevante ou não, a história é outra. Por isso eu quero fazer um convite para você, a vestir essa camisa junto conosco, a tentar discernir esses desafios que nós estamos tratando aqui, nesses vídeos, em outros vídeos, nas entrevistas, nas pesquisas que estamos fazendo. Especialmente você que é pastor, e você que sofre das influências da secularização, que sabe que precisa capacitar os membros da sua comunidade para serem agentes missionais de Deus como agentes transformadores, que não vão sucumbir aos processos secularizadores, mas que vão ser capacitados, como em Pedro disse que eles precisam, nós precisamos ter resposta racional para isso que está acontecendo no mundo agora. Então eu gostaria de convidar você para participar conosco. Vocês líderes que percebem que a igreja precisa ser igreja nesse tempo, nesse contexto. Então venha participar conosco. Você vai se lidar com pessoas sérias, com pesquisadores, gente que está interessada em discernir esse tempo para esse momento, esse tema tão fundamental que é esse processo que vai empurrando a religião para fora da sociedade, nesse mundo fluido, líquido, que nada se pega praticamente. São grandes os nossos desafios. E se nós não estudarmos, não refletirmos e não buscarmos também a face de Deus para tudo isso, nós certamente perderemos a nossa relevância e a nossa pertinência na sociedade. Você é nosso convidado, faz parte disso, faça parte disso. Entra no site, entra no Facebook, entra aí no Instagram, participe conosco, aí embaixo vai estar as direções para que você participe conosco, tá bom? A gente conta com você e que Deus nos abençoe nesse projeto tão bonito.